Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, deste mês de junho de 2023, desta vez com este filme, Um Filho, o filme que mereceu o nosso debate, a nossa análise, mas também suscitou muitas questões, muitas dificuldades, muitos desafios para estarmos pensando, né? E a gente vai tentar aqui dar algumas pinceladas em cima de tantas questões que esse filme, esse lindo filme, né, suscita, esse filme duro, complexo, e nem por isso deixa de ser um filme bastante realista, né? O filme Um Filho, The Son, na verdade, é o segundo filme que a gente está dedicando aqui, do Florian Zeller, este diretor, que é também autor de roteiros, que iniciou sua carreira, ele é nascido em Paris, ele é francês, né, de naturalidade, e iniciou como um roteirista e um criador de peças de teatro, tá? E este filme, juntamente com o filme do nosso mês passado, que foi o Meu Pai, que é também da direção dele, forma parte de uma trilogia que originalmente foram 3 peças, né? O Pai, a Mãe e o Filho, né? E esses dois, o pai, que no Brasil ficou com o nome de Meu Pai, e o Filho, que no Brasil ganha o nome Um Filho, essas duas deram origem a produções cinematográficas e elas são as que a gente tem até o momento. Tomara que saia aí, né? O A Mãe também, porque é um diretor de muita qualidade, um jovem diretor, né? Que já foi nomeado, inclusive, para 51 prêmios até o momento, dos quais ele conquistou 18, né? Incluindo o Oscar em 2021, com o melhor roteiro adaptado, justamente com o filme Meu Pai, que foi o nosso filme do mês passado, né? Aí vocês veem ele com o Hugh Jackman no set de filmagem deste Um Filho, né? E embaixo vocês estão vendo o Zeller com a sua esposa, que é a Marine de Termet, né? Esse filme nos fala a história de Nicholas, que é protagonizado aí pelo Zane McGrath, né, que faz um papel muito bem feito, desempenho excelente dele e dos demais atores principais aí, né? Com o seu pai, Peter, que é o Hugh Jackman, e a mãe, Kate, né, protagonizada pela Laura Dern, né, e a nova esposa, Beth, que é protagonizada aí pela Vanessa Kirby, que nós já tivemos aqui com aquele filme Piece of a Woman, né, que nós já dedicamos também um cinema e psicanálise a esse respeito. Esse é o grupo que completa aí o quarteto central da narrativa, onde o Nicholas é filho de pais que se separaram, o pai, inclusive, já constituiu uma nova família, já tem um bebezinho, né, com a Beth, né, e as coisas caminharam de uma forma muito tensa, muito difícil, foi uma separação bastante complicada, especialmente aí para o adolescente Nicholas, né? Assistindo o filme, né, e aqui vão spoilers, evidentemente, contamos que vocês já tenham assistido, né? Por um tempo eles formaram uma família aparentemente sem maiores problemas, né? O Peter se revelava um pai amoroso, dedicado, que demonstrava curtir mesmo estar com seu filho, né? E Nicholas era uma criança feliz, uma criança radiante. A mãe chamava a ele, se referia à infância dele, como sendo um raio de sol, né? E aí o filme deixa para nós essa pergunta, né? Por que as coisas tomaram uma trajetória, depois tomaram um rumo tão sombrio? Né? Por que que uma família aparentemente sem maiores problemas, né, acaba dando origem a uma situação bem mais complexa, bem mais sombria, né? E no final da qual o clímax e a culminação da trágica narrativa é que o nosso personagem principal, o Nicholas, em sua plena adolescência, comete suicídio, né? E deixa, então, essa pergunta, o que aconteceu para que essa tragédia se materializasse
na vida e especialmente na morte prematura e violenta, né, de Nicholas, né? Então, para a gente poder formular algumas aproximações aí a este interrogante, a esta pergunta, né? A gente vai precisar refazer alguns passos aí na narrativa e tentar rastrear algumas indicações, algumas pistas, né, que o filme pode nos dar. Ao mesmo tempo, tá, nós vamos encarar essa difícil tarefa de compreender que, apesar de fictícia, de ficcional, a história de Nicholas é a história de muitos adolescentes na vida real, é a tragédia familiar de muitos pais, né? Que como os pais de Nicholas, do filme, sofrem uma tragédia como essa na contemporaneidade, né? A nossa hipótese, e a gente vai desenvolver um pouco aqui, a ideia de que o suicídio, na verdade, de Nicholas, né, se tratou de um filho-suicídio, tá? E que nos vai fazer pensar um pouco a respeito dos ingredientes que resultaram, portanto, aí nessa tragédia, né? É uma história bastante factível, uma história bastante realista, tá? Um drama bastante próximo da realidade, né? Se vocês tomarem, por exemplo, alguns dados aqui no nosso país, né, da Secretaria de Vigilância em Saúde, os casos de suicídio aumentaram 43% no Brasil na década ali entre 2010 e 2019. Sendo que entre os adolescentes o aumento foi de 81% de casos de menores, e nos casos de menores de 14 anos houve um aumento de 113% na taxa de mortalidade de suicídios entre 2010 e 2013, né? No suicídio, e, portanto, o Brasil já tem nele, no suicídio, a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Para termos uma ideia de comparação, nos Estados Unidos, o suicídio é a segunda principal causa de morte em jovens de 10 até 19 anos. Portanto, o filme traz uma questão muito premente, muito importante, né? E a gente vai tentar comentar e vamos tentar rastrear um pouquinho essa questão através da narrativa, e inspirados também na literatura e na clínica. Entretanto, assim, eu demarcaria dois pontos de partida fundamentais, né, que me parecem sempre muito oportunos, muito importantes deixar mais claros, com respeito assim, de que lugar eu falo, de que lugar nós falamos, de que lugar se pode ou se deveria estar falando a respeito desse tipo de tragédias, né? Tanto uma questão como essa da violência, da autoagressão, do suicídio, das tentativas de suicídio, nas situações também que a gente infelizmente tem visto no Brasil, massacres em escolas, né? Assassinatos, tá? Violência urbana que toma proporções trágicas no nosso país, né? Antes de mais nada, em primeiro lugar, o primeiro ponto de partida, compreendemos que o absurdo da violência, tanto auto quanto dirigida, é um absurdo que nos desperta perplexidade e nos mergulha na impotência. Digo isto no sentido de que, infelizmente, paralelamente a isso, a gente vê a proliferação, diante das tragédias consumadas, de supostos saberes que sempre vêm depois da consumação da tragédia, né? O saber médico-psiquiátrico de um lado, o psicológico, e até mesmo o suposto saber psicanalítico, né? O que acontece é que depois da tragédia acontecida, suicídios, massacres na escola, violências, etc., sempre vai haver alguém, né, que vai apontar algo que os pais, os educadores, ou o terapeuta deveria ter feito, mas não fez, ou, que dá no mesmo, não deveria ter feito, mas fez, tá? E isto, principalmente para os pais, costuma ser uma carga muito amplificadora da dimensão da tragédia, da dor e do sofrimento, por mais que esses pais possam ter tido, sim,
alguma participação no acontecimento. É o que a gente vai ver, inclusive, nesse filme. Tá? E um segundo ponto de partida, portanto, e é corolário do anterior, né, é que a tal da decisão certa, entre aspas, tá? A priori muitas das vezes, um impossível. É algo realmente impossível, algo que realmente não tem muita possibilidade da gente saber com toda essa certeza a priori. Tá? Especialmente em se tratando de um adolescente numa situação de sofrimento tão intenso quanto Nicholas, o personagem, apresentava, há decisões que precisam ser tomadas e são tomadas ao preço de muita angústia. Por parte do psiquiatra, nós vimos lá ele se esforçando para manter o garoto internado e o garoto manipulando os pais, distorcendo fatos, né? Por parte do educador, por parte do psicanalista, especialmente por parte dos pais, né? Por mais que os estudos possam sugerir indicadores prévios, né, de qual seria a decisão mais acertada, né? Por mais que a gente possa contar com alguns preditores aí da tragédia, tá? A decisão muitas vezes só se revelará acertada a posteriori dos acontecimentos. Só posteriormente ela poderá ser demonstrada como tendo sido adequada e sendo sido correta. Né? Então, esses dois pontos de partida definem de onde a gente se coloca aí para falar, né? E a gente vai falar, então, da genealogia, da construção, da história, né, de um suicídio. Tá? Para isso, a gente vai precisar nos colocar diante de uma dupla moldura, tá? Para contextualizarmos a narrativa do filme e o tema que o filme desperta em nós. Né? A questão da própria adolescência na atualidade, na contemporaneidade, tá? E a questão suscitada do sofrimento da adolescência, mais particularmente os quadros depressivos, os quadros de automutilações, os quadros suicidas de tentativa ou de consumação de atos suicidas, né? Nós vamos tentar pensar um pouquinho, rapidamente, né, enquadrando dentro dessa moldura, de forma que a gente possa estar, então, pensando juntos a respeito dos ingredientes que acabaram fomentando, então, esta tragédia, né, esta situação aí que a gente acabou observando, né, no personagem e que nos faz pensar, portanto. Tá bem? Sobre a questão da adolescência, né, vejam, a adolescência normal e uma adolescência patológica, um desafio muito grande, muito difícil, muito tênue de definir esses limites, tá, entre o normal e o patológico em se tratando da adolescência, né? Quando o Peter, o pai, num certo momento do filme, portanto, ele argumenta dizendo para Kate, né? Você já viu um adolescente feliz? Né? Ele não deixa de ter uma certa razão. Muito embora essa razão no filme, no contexto do filme, tenha sido usada como uma racionalização, principalmente como uma negação da gravidade dos sintomas do filho, né? E colaborou para que o erro, o seu engano como pai, se permitisse, facilitasse o acontecimento da tragédia. Né? Vejam, quando Freud, lá no terceiro dos seus 3 ensaios sobre uma teoria sexual, lá de 1905, ele está escrevendo, falando sobre a puberdade. Ele não fala de adolescência, né? A adolescência é uma situação, vamos dizer assim, pós-moderna, uma situação que vem a partir, né, de certos momentos de virada, aí, pelo menos da nossa cultura ocidental. O pioneiro para falar, né, sobre a adolescência, inclusive o primeiro a usar o termo adolescência ou adolescente, né, foi um médico norte-americano, pioneiro da ebeatria, da medicina da adolescência, chamado Stanley Hall, né,
que, um ano antes, em 1904, tinha publicado um livro sobre a adolescência, a relação com a fisiologia, com a sexualidade, com a sociologia, com a antropologia, um livro com um título imenso, né? E que ele teria sido realmente o primeiro a usar a adolescência, o primeiro a defender a prorrogação dos direitos das crianças à educação ao longo e ao largo da puberdade, tá? E, curiosamente, ele era também o reitor da Clark University, que foi o responsável pelo convite que foi feito a Freud e a sua equipe para que viessem, né, e uma parte dos seus discípulos viessem, atravessassem o oceano e viessem para a América do Norte para proferir as famosas 5 lições, ou 5 conferências sobre psicanálise em 1909, tá? Desde essa época, então, desde os primórdios da psicanálise, portanto, depois de passar esses tempos pioneiros e com a consolidação do fenômeno adolescente na nossa cultura, da cultura ocidental, né? Vários autores na psicanálise, de várias escolas, de várias linhas de pensamento em psicanálise, vêm se debruçando sobre a questão adolescente na modernidade, na pós-modernidade, na contemporaneidade, né? Dentro e fora do nosso país, né? Muitos autores, inclusive nacionais, tá? A gente mencionaria, por exemplo, o Erik Erikson como sendo um clássico, né, a respeito da adolescência, com o seu texto famoso chamado Identidade, Juventude e Crise. É um clássico dos anos 1960, né, onde ele, pela primeira vez, trouxe justamente essa noção da adolescência como uma moratória, como um período de suspensão de exigências sociais, né, para a criança maior, agora já crescida, antes que ela se tornasse adulta, né? Uma ideia bastante interessante, bastante importante para a gente estar pensando também, levando em consideração, né? Um pouquinho mais recente, depois já dos anos 1970, e principalmente ali do final dos anos 70, dos anos 80, estava bastante em vigor a contribuição notável de 2 psicanalistas didatas da Associação Psicanalítica Argentina, Arminda Aberasturi e Maurício Nobel, né? Quando eles desenvolveram e tematizaram e conceituaram a chamada síndrome da adolescência normal, né? A partir da percepção e da concepção de um luto, de um tríplice luto que o adolescente vivencia, e daí toda a sua síndrome, todo o seu conjunto de manifestações, não necessariamente psicopatológicas, né? A partir do luto que ele está enfrentando, porque o adolescente estaria, então, perdendo o seu corpo infantil, ele estaria perdendo a imagem ou a imago dos pais da sua infância, ele estaria de luto também pelos seus papéis e expectativas que eram lançadas sobre ele em relação quando ele era criança, né? Então, do corpo, dos pais da infância e das expectativas e do papel social, nesse tríplice luto, a gente veria uma base muito interessante, um ponto de partida para outras teorizações que puderam ser feitas e vêm sendo feitas, né, a partir de vários autores nesse sentido, né? O fato é que, para dizer sinteticamente, né, a respeito da questão da adolescência no ponto de vista da psicanálise, é que com a eclosão da puberdade, né, os estímulos e excitações do meio social e da cultura vão ganhar um poderosíssimo fator, né, de sinergismo biológico em relação às angústias e à metamorfose pela qual o sujeito adolescente está atravessando, né? A questão bastante complexa, né? Vejam que estudos vêm apontando, vêm fundamentando aquilo que muitos pediatras, endocrinologistas, ginecologistas têm comentado, que é justamente que a própria puberdade, ou seja, a manifestação somática nesse período de encerramento, de transposição da infância para a vida adulta, dessa fase intermediária, a própria puberdade está sendo cada vez mais antecipada, né?
para anos mais e mais precoces, a menarca, né, nas meninas, a aquisição dos caracteres sexuais secundários nos meninos também, tá? Sugerindo, inclusive, portanto, que cultura e o meio interferem com o biológico, e não somente o contrário, o adolescente sofrendo o impulso, né? O assédio pulsional incrementado a partir da eclosão hormonal, endócrina, metabólica da puberdade, né? Uma questão bastante complexa. Os adolescentes já foram descobertos há bastante tempo como um mercado consumidor, né? Voraz e não raramente ingênuo, tá? E especialmente a adolescência, nós vamos localizar na adolescência uma verdadeira tela de projeção de ideais de juventude eterna de uma geração adulta, né? Pais que muitas vezes almejam ver suas frustrações pessoais superadas na performance dos filhos, né? É o que consegue, por exemplo, Nicolas mostrar para a gente quando ele se queixa, e ele se chega a chorar, dizendo que o seu pai só sabe falar de colégio, 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 como se não existisse nada mais, né? O próprio Peter deixa claro no filme que ele tem um ideal esperado para o seu filho, tem um ideal de performance, de ser bem-sucedido na vida, tá? Como ele próprio tinha sido alvo, a gente descobre isso no filme, né? Na sua própria infância e adolescência, por um ideal imposto pelo seu próprio pai, que a gente vem de relance depois a conhecer numa sequência breve ali do filme, né? Que é bastante revelador, inclusive, dos conflitos deste pai, que também traz um filho traumatizado, um filho, né, perdido dentro de si, né? Então, a adolescência, como essa questão complexa, nos faz agora caminhar para o segundo ponto, que é pensarmos o sofrimento psíquico do adolescente, né? Ou seja, se a gente já levou em consideração que este assédio pulsional, né, incrementado na própria adolescência, o sujeito humano, e aí de todas as idades, ele conta apenas com uma capacidade de dominação egóica, né? Freud, especialmente a partir da segunda tópica, vai chamar isso de Bändigung, né? Um conceito que tem bastante importância na compreensão psicanalítica, para os nossos dias, inclusive, né? Que, dito simplificadamente, é justamente essa capacidade do eu, do ego, né? De incorporar a si, de ligar, de tramitar e metabolizar, acorde também com o princípio de realidade, né? E isso visando a proteção do sujeito, para que o sujeito não fique absolutamente à mercê dos seus impulsos a partir do isso, do id, né? Das suas pulsões, do seu assédio pulsional, como a gente tem dito, né? E visando, então, proteger o sujeito, indicar caminhos mais sublimados para essa descarga, tá? Ora, esse é um desafio para todos nós em todas as idades e ao longo de toda a vida, tá? No adolescente, no entanto, este processo segue numa metamorfose, né? Está ainda bastante mais incompleto do que no adulto, né? É uma fase de muitas mudanças, de reassentamentos egóicos, né? De reidentificações com vista à estruturação final de uma personalidade, de um caráter, de um temperamento, como se diz, né? E essa maturidade egóica apenas relativa, né? Ela vai sendo complicada na atualidade por essa prevalência nos nossos tempos, né? De tantos imediatismos, de tantas impulsividades incentivadas, inclusive pelas redes sociais, né? Pelas relações, muitas vezes, cada vez mais descartáveis, mais líquidas, como costuma dizer o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, mais superficiais, tá? Ou seja, torna ainda mais difícil demarcar esta linha divisória clara entre o sofrimento adolescente constitucional do próprio adolescente, a síndrome da adolescência normal, de Aberasuri e Nobel, né? Claro, de um quadro patológico nítido, né? Na adolescência, que também existe, tá?
E é nesse sentido que a psicanálise tem tido essa advertência a respeito dos perigos, dos cuidados que se deve ter com relação a essa excessiva medicalização da infância e da adolescência que a gente observa, né? Fica aí um alerta e um ponto de muito debate, de muita discussão, que é a questão do diagnóstico e dos critérios diagnósticos e dos critérios de introdução da medicação psiquiátrica diante de angústias, de quadros depressivos. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa muito fácil, tá? Entretanto, no filme, né, e é bom que a gente perceba isso, Nicholas é, de fato, um adolescente nitidamente num sofrimento crônico, num sofrimento muito grave, né? Ele dá sinais constantes e repetitivos de algo errado se passando com ele, né? É uma tristeza e uma angústia constante, uma anedonia, um desinteresse pelas atividades escolares, né? Desinteresse pela vida social, ele não tem amigos, ele não namora, ele, no horário das aulas ele fica caminhando solitário pelas ruas da cidade, né? E com o detalhe de, agregando-se a isso, as marcas que o pai percebe logo no início do filme de automutilação nos seus braços, né? Comportamento e sintoma de vários significados possíveis, a gente vai comentar daqui a pouquinho a respeito, né? E para agravar isso do lado do Nicholas, né, nós vamos ver que o filme nos traz os pais como sendo, como padecendo de uma crônica e maciça negação do que se passa com o seu filho. Tá? O pai sempre muito distante, divorciou-se, já constituiu uma nova família, mas ele desinvestiu na figura do filho, desinvestiu o filho como um objeto do seu interesse, né? Já formou uma nova família, mas não exatamente somente por isso, mas por algo que se passa na relação dele com a sua ex-mulher, mãe de Nicholas, a gente vê o pai se distanciando de uma forma muito drástica, muito séria, de sérias consequências para Nicholas, né? E ainda agravado por isso que a gente falou agora há pouco, por esses ideais assim, clichês, tá? Que ele tem para o seu filho, que impede de fato que ele enxergue o filho da angústia que o filho realmente traz, tá? Por isso que a gente diz assim, a gente percebe como que na cabeça de Nicholas as coisas vão ficando num turbilhão bastante sugerido, de forma bastante simbólica, muito bem apreendida e colocada, inserida no filme, que é um turbilhão como daquela máquina de lavar ali, de lavar roupas na lavanderia, né? Na qual atrás da qual está justamente a espingarda, a máquina que vai pôr fim ao turbilhão da máquina de lavar da cabeça do Nicholas, né? Costuma-se dizer que roupa suja se lava em casa, né? Mas Nicholas não consegue se lavar da sua angústia de viver, né? Falta a Nicholas a sua água limpa que um investimento libidinoso, parental, menos ambivalente, aquela cota límpida de libido narcísica dos pais, porém disponibilizada para o filho, né? Como libido erótica, como libido de investimento, como libido de apoio, de aprovação, de amor, como se diz, né? Aquela mão estendida do pai para o filho, para ensiná-lo a nadar, né? Parece que falta, parece que alguma coisa não continua, né? Um estímulo duradouro, consistente, confiável, é interrompido. Como se Nicholas realmente tivesse no meio da água, tivesse tido que aprender a nadar sozinho, e ele não teve de onde tirar isso, né? Para atravessar os mares que o aguardam na vida, que aguardam o adolescente na vida, né? Então, nesse sentido, a gente diz da patologia, do quadro depressivo severo que estava aparecendo no Nicholas, né? E junto com a sua saúde mental também tinha ficado para trás a sua infância. Isso é bastante simbolizado também no filme por aquele momento em que o chapéu da mãe, né,
quando o Nicholas era criança, quando o chapéu da mãe é levado pelo vento e fica nas águas lá atrás. A infância é que vai ficar para trás desse menino e ele precisaria ter este suporte parental mais permanente, mais consistente, mais duradouro, mais confiável. Tá? Um outro ponto de destaque que chama muito a atenção nossa no filme, e é algo que a gente observa na clínica e chama muito a atenção, que é essa facilidade para acreditar em soluções mágicas. Né? Naquele momento, no início do filme, em que Nicholas, em crise, né, vira para o pai e diz, né, eu quero morar com você, eu quero viver com meu irmãozinho mais novo, o que eu preciso é isso. Veja, pegou o pai de surpresa, mas o pai aceita, e o pai gosta, e os pais passam até com o consentimento da mãe, que sofreu muito a saída do filho da sua casa, mas consentiu no final, né, das contas. É um momento em que parecem acreditar que essa seria, então, a solução, mas, na verdade, se revelou apenas apaziguadora para o pai das suas culpas pelo distanciamento, pelo desinvestimento que ele vivenciou com seu filho nos últimos tempos. Tá? O Nicholas até tem momentos alegres ali na convivência com o pai, com a Beth, com a nova esposa do pai. Ele demonstra preocupação e até teve um momento em que demonstrou cuidado para com seu bebezinho irmão, né, que estava por ali também na casa do pai, né? Mas ele, na verdade, levou suas angústias, né? E mais cedo ou mais tarde os pais iriam descobrir, né, que não foi uma solução, porque não é assim, não são soluções mágicas. A questão do lugar é séria, nós falaremos disso também. Né? Outro momento de solução mágica, né, de acreditar, de querer acreditar naquilo como uma solução mágica, é no momento da internação, por exemplo, em que o Nicholas manipula nitidamente os seus pais, dizendo que, por favor, me tirem daqui, eu aprendi a lição, isso não vai acontecer de novo, eu prometo, eu já sei agora o que foi, nossa, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou tentar contra a minha própria vida. E o psiquiatra ali avisando, dizendo que não estava bem, que a coisa não é assim, que ele precisava permanecer um pouco mais para maior segurança, né? Quem sabe os medicamentos fazerem mais efeito, ele poder ser abordado, né, pelos processos de psicoterapia oferecidos na instituição, medicamentos, quem sabe fazer efeitos, tá? Mas não, naquele momento, como que por decreto, a solução mágica aparece e os pais chegam, então, depois de vacilarem bastante, acreditam, né? Passam a acreditar que sim, é melhor que tirá-lo de lá, né? Ou seja, este é o momento em que as coisas se complicaram e se revelaram depois de forma fatal. Né? E nisso que a gente está falando, né, justamente desses quadros de depressão, de automutilação, de suicídio, né? A gente vai ter que pensar sempre de uma forma plural. Tá? A psicanálise nos convida a esses quadros especificamente, né? Referir-se a ele no plural, porque há depressões e depressões, tá? Há suicídios e suicídios, há automutilações e automutilações. Esses quadros são sintomáticos, conformam psicopatologias, sim, claro, tá? Porém, elas, clinicamente, é difícil associar a elas apenas um tipo de quadro patológico, tá? Uma única estrutura clínica. Não, pelo contrário. Qualquer um desses quadros psicopatológicos pode ser decorrente de várias estruturas clínicas, tá? Diferentes, que redundaram no processo depressivo, no sintoma da automutilação ou na tentativa de suicídio, tá? A clínica nos mostra que há suicídios e há suicídios, né? Há o suicídio como um espetáculo, às vezes até de caráter histriônico, há um suicídio dentro de um quadro, de uma conformação psicótica, há suicídios imediatos, há suicídios feitos de forma lenta e inconscientemente buscados, há o suicídio impulsivo e o suicídio planejado metodicamente, meticulosamente,
Nesse sentido, pelo menos o ato final do personagem Nicolas sugere bastante esse aspecto, tá? Porque ele serviu o chá aos seus pais, deixou eles ali, pediu um perdão muito ambíguo, parecia querer dizer com relação ao que ele tinha feito, e a gente descobre de forma assustadora que ele estava falando do que ele estava para fazer naquele momento, de caso pensado, né? Ele deixa os pais conversando em negação maciça. Aquele menino era um menino que o psiquiatra da clínica tinha advertido precisava de vigilância constante, né? Não, os pais ficam ali embevecidos e alegres, né? Com companhia um do outro, tá? Deixa eles conversando e, de repente, pá, se ouve o estampido, né? E a espingarda que foi dada pelo pai do pai para o pai de Nicolas, né? E ficou ali à disposição do Nicolas para o seu ato final, né? Bastante sério, bastante simbólico nesse sentido, né? Da mesma maneira, a gente vai falar do comportamento de automutilação, tá? Também existe a automutilação como um fenômeno de manada, como um fenômeno de psicologia de massas, entre os jovens particularmente, né? Influenciados muitas vezes pelas redes sociais, e aí está, por exemplo, recentemente tivemos, alguns anos atrás, aquele susto que se teve aí com relação à baleia azul, tá? Ou seja, há uma questão séria aí nesse sentido da teatralização também, porque muitas das vezes são adolescentes que tiveram nos pais figuras que os incentivaram e fizeram acreditar que o lugar dele, desde bebês, é serem exibidos, né, nas redes sociais, aspecto que sempre nos preocupa, nos preocupa muito, tá? É, e existem outras nuances, outras motivações, nem sempre muito conscientes, para o comportamento de automutilação. Tá? No caso de Nicolas, é bastante emblemático o que ele diz, porque a sua automutilação, que consistia em riscos cortantes na sua pele, né, lhe trazia, segundo o que ele mesmo disse, né, lhe trazia alívio. Tá? Ele diz, me alivia, quando eu estou triste é o jeito de dar vazão ao sofrimento, ou seja, esse sentido, muitas vezes encontrado na clínica psicanalítica com adolescentes, nos sugere muito uma tentativa de provocar uma dor sob controle do adolescente, de deslocar de modo suportável para o corpo a insuportável dor que ele traz em si, né? E fazendo a pele como uma tela, o canivete, a faca, a gilete, como se fosse o pincel. Eu pinto um quadro que me dá algum alívio e depois eu recomeço esse ciclo, né? E a situação não se reteve ali, porque nós vimos que da automutilação nos seus braços, Nicola, de verdade, cortava tudo. Ele cortou pele, ele cortou a vida social, ele cortou amizades, ele cortou namoro, sexualidade, escola e, finalmente, ele cortou a própria vida, né? E é nesse sentido, então, que com esses elementos, a adolescência da cultura, o sofrimento adolescente, a psicopatologia da adolescência, a gente pode, então, tentar entender como que se construiu este ato, essa passagem ao ato do nosso personagem, né? Veja, há um momento importante no filme, um momento bastante sofrido, bastante emblemático, quando a Beth, a nova mulher, né, de Peter, o pai de Nicholas, quando a Beth deixa muito claro a sua ambivalência em relação à presença de Nicholas ali, né? A perturbação que o garoto trouxe para aquele casal que estava ali já funcionando, com um bebezinho novo e tudo, né? Naquele episódio em que ela e o Peter vão sair, ela e o pai do Nicholas, né, programaram finalmente de sair, arranjaram a babysitter para tomar conta do pequeno Timothy, né, na casa deles, e a babysitter contratada
fala que não pode vir, né, que teve um problema de saúde, depois a outra, que poderia ser a reserva, também não pode vir, né? Vejam, Nicolas, dessa hora, ele se oferece. Olha, gente, pode ir, eu fico tomando conta. E aí desencadeia uma situação muito séria, a Beth tem muito medo, né, de deixar ali, não concorda, e aí o Peter fica muito bravo com ela, tá? E a sequência dessa cena é muito significativa, muito dolorosa, porque Nicholas até tentava, né? Ele ele fez de conta que não percebeu as indiretas da Beth alguns minutos antes, reclamando dos brincos que sumiam, que ela estava perdendo muitas coisas na casa, falou isso perto do Nicholas, o Nicholas não deixou passar batido, mas o Nicholas foi lá e procurou e encontrou os brincos e entregou para ela, né? Ele elogiou o vestido, elogiou a beleza dela, da mulher do pai, tá? Ofereceu-se até então para ficar cuidando do irmãozinho bebê, do meio-irmão, tá? E é justamente nessa hora que tinha saído da cena, ele volta e flagra os dois discutindo, né, Beth e Peter, e colocando ali que você não sabe que o teu filho não bate bem da cabeça, né? E aí é que o Nicholas, mais tarde, vai desabafar dizendo não há lugar para mim na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, não tem lugar para mim, tá? E isso é uma frase bastante emblemática, bastante séria, porque justamente a adolescência é aquele momento em que o sujeito está fazendo essa migração daquilo que seria o seu lugar apropriado, o seu lugar próprio, indicado pelos cuidadores, normalmente os pais, o seu lugar próprio é aqui, é nessa escolinha, é vestindo esta roupa, é se comportando desta maneira, é neste lugar que queremos você, o seu lugar próprio é aqui. Para o adulto, na migração para o adulto, e o que é o adulto nesse sentido da metáfora do lugar? É, por exemplo, alguém que já agora definiu qual é o seu próprio lugar. Não o lugar próprio na opinião e no desejo dos pais, mas o seu próprio lugar escolhido e construído por ele, especialmente na relação com a sociedade, né? E, nesse sentido, Nicholas está se sentindo sem lugar. Não há lugar para mim, né? Especialmente por causa daquelas questões das expectativas. Em outro momento, ele vai desabafar com muita dor, dizendo, né, que o meu pai, ele está se cagando para mim, né, ele só quer que eu me dê bem na vida como ele, acho que nunca alcançarei as expectativas dele. Quer dizer, ele nunca está num lugar de ser ali a admiração, o objeto de incentivo do pai, de investimento desse pai, né? Tanto é que tem um momento em que há o episódio da briga, tá, entre os dois, que o pai fica muito bravo, ele chega a se pegar fisicamente, embora o pai não exatamente espancou o filho, né, segurou firme o filho, e o menino cai, sai de perto, assustado, e o pai se assusta ainda mais, né? Mais tarde ele irá dizer, olha, eu estou agindo com o meu filho exatamente como o meu pai agia comigo, e eu odiava, né? E a gente viu esse flash no momento ali em que o Peter vai visitar na outra cidade o seu pai, né? E a gente vê o padrão de relacionamento do pai, o pai protagonizado pelo Anthony Hopkins, né? Novamente, lá do filme O Meu Pai, uma performance, ainda que curta, neste filme, brilhante, né? Deixando muito claro que é um pai exigente, um pai insensível, um pai também distante da mãe, um pai afundado no trabalho, comprometido com o trabalho, né? Ou seja, numa situação em que, para o Peter, pai do Nicholas, era mais grave ainda pelo fato de ele ter perdido a mãe, né? Vejam, nessa hora a gente pode dizer como que condensado naquele objeto a espingarda, tá? Transmitida de pai para filho, nós podemos ver o quanto que, na verdade, tanto Peter, quando era filho deste pai, como Nicholas, o filho de Peter, filho do pai, né? E que era filho do seu próprio pai, o quanto que parece que ambos
tiveram uma vida marcada por uma espingarda apontada sempre para si, sempre pronta a atirar, a acusar, a exigir um cumprimento de um ideal que não era cumprido, sempre pronta a acusar, sempre pronta, né, a mortificar, né, através dessa coisa de um supereu, de um superego tirânico, inclemente, exigente, né, um padrão de ideal absolutamente inalcançável, né? São padrões de exigência que, quando são tirânicos, quando são inclementes, mortificam realmente o eu, né? E é nesse sentido, então, que a gente pode compor, finalmente, né, uma genealogia deste caso triste, trágico, dramático, né, de suicídio desse personagem, tá? Vamos pensar em 4 tempos. Um primeiro tempo, veja, assim como estava o Peter teve um momento da sua infância, o Nicholas, que é o que nos interessa, o personagem que nos interessa, ele teve uma infância, ao contrário de seu pai, boa parte da infância com a presença muito marcante, presente, amorosa da sua mãe, tá? E do pai junto com essa mãe. Ou seja, ele experimentou, de fato, pais amorosos durante um tempo suficiente. Me faz repensar, me faz lembrar o conceito de deprivation, de privação, o conceito de Winnicott, dizendo exatamente a respeito de um componente que pode ser paradoxalmente grave, que é o fato de um bebê, de uma criança, ter experimentado durante um tempo suficiente para inscrever nele uma coisa muito boa da presença materna, da presença paterna e materna, de um ambiente facilitador, estimulante, acolhedor, suficientemente bom, né, nos dizeres de Winnicott, né? E isso, de repente, ser tirado. Então, essa experiência de privação do que já estava rolando de bom, né, pode ter essas consequências fatais. Esse primeiro tempo, uma infância presente, normal, aparentemente feliz, pelo menos é assim narrado para a gente do filme, né? Num segundo tempo, a mãe já ainda está presente, mas o pai começa a se ausentar, né? Começa a estar bastante afundado no trabalho, no seu sucesso profissional, tá? A mãe demonstrando uma crescente angústia, crescente sensação de perda, sensação de falta deste companheiro dentro de casa, tá? Viemos a saber no filme que o pai também, o seu interesse libidinal começa a convergir para uma pessoa que ele conhecia, que era justamente a Beth, com quem ele finalmente, né, iria deixar a mãe, né, deixar a Kate para se unir, para com ela formar uma nova família, né? Então, assim, nesse segundo tempo, marcado por um desinvestimento progressivo por parte dos pais na pessoa do Nicholas, né? O Nicholas como objeto. A mãe, muito dividida entre o filho e a falta que ela sentia do pai. E depois a gente vai ver o quanto que ela idealizava essa relação com o pai, sugerindo-nos fortemente que Nicholas teve que convergir e conviver com uma mãe bastante dividida e bastante capturada, com este olhar sempre voltado para este pai que estava se distanciando, né? E o pai progressivamente também se desinvestindo, deixando de fazer daquele núcleo familiar, daquela pessoa, do seu filho, um objeto de tanta atenção, né? Para o pai, né? No terceiro tempo, de fato, acontece o divórcio, né? E o Peter tem outro filho com a Beth, né? E aí é uma relação realmente de abandono, de esquecimento. O Peter não tem notícias do Nicholas, não está sabendo o que está acontecendo, ele precisa que a mãe chegue lá na casa dele para avisar o filho, olha, descobri que estava matando a aula, tá? Ou seja, esse desinvestimento paterno equivale a como se naquela cena em que ele estava lá na infância ensinando o filho a nadar, né? Como se naquele momento o filho fosse largado das águas quando ainda aprendia a nadar, né?
E a mãe que estava na cena infantil chamando lá do barco, né, não é mais o objeto de interesse nem para esse pai, né? Então passa a confundir a demanda da mãe com a demanda da ex-mulher. Como é que fica isto? É um fenômeno muito comum, e os filhos sofrem porque não são vistos como objeto específico de interesse independente dos pais, do pai, no caso, né? A mãe diz-nos o Nicola que passou a falar coisas horríveis a respeito do pai, quando o pai ainda era venerado, e o filho queria continuar venerando o pai, tinha no pai o seu herói, né? É, ou seja, aonde era a mãe presente na vida de Nicolas, agora nós temos um poço depressivo, melancólico, transbordando de ressentimento, né? É um poço que, na verdade, preenche, inunda de tristeza. Lembra? Ele fala, minha mãe sofreu muito, né? Quando ele briga lá com o pai, ele fala para o pai, né? É um efeito de vazio, né? A mãe passa a inundar de vazio que precisaria ter sido uma presença mais estável, que assegurasse realmente um investimento constante, mínimo. Isso é sugerido no filme por uma sequência onde os aposentos estão vazios, o quarto, a sala, está tudo vazio, né? Ou seja, Kate, a mãe de Nicholas, até tem uma carreira própria, é uma mulher inserida na cultura da sociedade, mas a falta de Peter, a falta do seu companheiro, parece que falou mais forte, falou mais alto do que a disponibilidade que ela precisaria ter para continuar investindo e assegurando uma continuidade, né, de relacionamento para o seu filho, né? A idealização obstinada do passado em Kate, né? Veja como ela fala, nós éramos tão felizes, eu te amava tanto, falou para o Peter, né? Essa obstinação esburacando o valor do presente, tornando-se como um ralo por onde escoa toda a disponibilidade libidinal, erógena de essa mãe que deveria estar convergindo também para este filho, né? Nesse sentido que a gente vê um componente muito sério, muito trágico, a falta da mãe presente na vida de Nicholas, que demonstra também ressentimento em relação a esta mãe e contribui para o turbilhão de máquina de lavar roupa dentro da sua cabeça, né? E, finalmente, num quarto tempo, né, após todos esses clamores, esses sinais serem maciçamente negados por pai e por mãe, né, a vida de Nicholas parece só existir, só importar mesmo como com a função de estruturar, né, a relação entre pai e mãe, para tapar este buraco da mãe. É como se Nicolas passasse a ser aquilo que na tradição judaica a gente vai ver como sendo a função do bode expiatório, ou na tradição judaico-cristã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Ele é convocado, como sempre, a perdoar o pai. Pai, por que me abandonaste? Tá? É, para ressuscitar essa família idealizada que foi rompida. Quando o Nicholas fica mal, quando o Nicholas recebe alta, a cena é emblemática, porque ali está no sofá papai, mamãe, papai, sorrindo, conversando entre si, né? O filho trouxe um chazinho, pediu desculpas para ele de uma forma bastante ambígua, como a gente já comentou, tá? Ou seja, algo ali não está indo bem e os pais não estão se dando conta definitivamente, né? Peter e Kate contribuíram justamente para este vazio em Nicholas, para este super-eu, essa autoacusação inclemente em Nicholas, né? Fazendo-nos lembrar, inclusive, uma situação que Freud, lá em O Eu e o Isso, né, vai nos falar, que é justamente assim, nesse momento em que o que governa agora no supereu, no superego, né, nessa instância crítica dentro do sujeito humano,
como apenas um puro cultivo de pulsão de morte, que frequentemente consegue, de fato, empurrar o eu para a morte quando o eu não conseguiu defender-se do seu tirano. É muito séria essa observação de Freud, um alerta que ele nos dá a respeito do poder mortífero que pode existir dentro de cada um de nós, dentro de um adolescente como Nicholas estava funcionando desenfreadamente, né? Concluindo aqui com vocês, não nos esqueçamos, nesse sentido, quando falamos de um triângulo, papai, mamãe e filho, tá? Inevitavelmente precisamos recobrar o que vem a ser o Édipo e o que vem a ser essa fundamentação de funções, muito mais do que o pai, a função paterna, a função materna na vida de crianças, de adolescentes, né? E nos lembrarmos que antes deste Édipo que mata o pai e fica com a mãe, no mito grego, na peça de Sófocles, né, na lenda grega, tá? Nós, antes de um Édipo parricida, nós tivemos Laio e Jocasta filicidas. Lá, os Jocassas é que mandaram o servo levar o bebê, sobre quem havia repousado uma profecia dizendo que estava destinado a matar os pais, mandaram levar e matar a criança no bosque. Mandaram matar Édipo no bosque. Tá? Assim como é do pai a semente que poderá gerar na mulher um filho, tá? Do pai pode ser a espingarda, este falo às avessas, na verdade, que vai matar o filho mais cedo ou mais tarde. No suicídio, portanto, sempre haverá essa consumação de natureza edípica, porque no suicídio é o filho matando em si a semente do pai para finalmente unir-se para sempre à mãe terra. Né? Édipo não é um mero conjunto de ideias, um conceito perdido lá no Museu da Psicanálise, não é um conjunto complexo de fantasias inconscientes, simplesmente, não, na vida de um sujeito. Édipo é um esquema estrutural e estruturante, estruturador do psiquismo humano, e é transmitido de geração após geração. Essa é a hipótese filogenética de Freud, retomada a partir do caso clínico do Homem dos Lobos, né? Em figurações muito variáveis, sim, de cultura para cultura, de família para família, de indivíduo para indivíduo, de época para época, tá? Mas sempre compulsivamente inevitável na ontogênese, ou seja, na construção da história de vida, da história do ser de cada sujeito humano. E é nesse sentido que o filme nos faz pensar que a tragédia sempre estará rondando, porque o trágico humano é que sempre os limites do nosso corpo e os limites da nossa finitude serão muito mais estreitos do que os limites do nosso desejo. E isso não somente durante a adolescência. Então, aí fica, gente, nessas breves observações, nessas considerações aqui que a gente está trazendo aqui para vocês, a dica, portanto, a respeito desse filme, desse belo filme, né? Os tópicos pelos quais a gente andou aí caminhando, a gente andou fazendo a nossa leitura, a nossa aproximação, né? E o convite, tá bem? Para que vocês assistam esse filme, e os que porventura não assistiram, tá? Assistam o filme do nosso encontro anterior também, há um vídeo aí no mesmo canal, aqui nesse canal do YouTube, com a nossa análise do filme Meu Pai, né? E mensalmente acompanhe lá nas nossas redes sociais, especialmente lá no Facebook, onde funciona um grupo, onde fica mais fácil certas postagens, certos textos, compartilhar de arquivos, né? De vídeos, o nosso grupo Luz, Câmera, Pulsão, que também a programação fica sendo divulgada ali no Insta, né, e também neste canal aqui do YouTube, onde todos são muito bem-vindos e onde a gente vem aí agradecendo esse apoio, esse incentivo para essa continuidade desse projeto que já temos aí vários anos, né, de desenvolvimento.
Um grande abraço, um ótimo momento aí para todos vocês e ficamos, portanto, prometidos para o nosso próximo Luz, Câmara, Pulsão, quando teremos, então, mais um filme, mais uma discussão e mais uma colaboração de vocês. E continue enviando dicas de filmes, sugestões, pedidos, isso nos ajuda, continue comentando, né, sobre as leituras, as análises que fazemos, né? Isso nos ajuda e nos incentiva bastante. Esse espaço é um espaço de todos nós. Um grande abraço, uma ótima noite para todos. Tchau, tchau.